mas sobre isso, né? Então, eu vou tentar gravar esse vídeo sobre isso, especificamente sobre isso. É, que pra gente, nós como leitores aqui, nós não colocamos um limite entre o texto e a nossa vida, né? Então, o que um acadêmico tradicional vai chamar de rigorosidade, né? Você tem que ter um rigor textual. Tudo bem, às vezes funciona, às vezes é um exagero, né? A literatura ela se torna algo totalmente estéril e aí ela não tem nada a ver com a realidade, mas às vezes funciona. Você está pesquisando ou perseguindo alguma questão específica, você tem que estabelecer um corte ali, porque você está num viés profissional ali, né? Tentando descobrir alguma questão histórica, filológica até, né? Mas não para nós. Né? Para nós, a ideia é que nós vamos tanto abrir o livro quanto abrir a nossa vida de forma que o livro se expanda em nossa vida e a nossa vida, no geral, nos torne tenha como objetivo ser um melhor leitor. Né? E daí, essa aluna veio para mim e perguntou exatamente isso. Ela falou assim: Olha, teacher, eu tenho dificuldade em ver em visualizar o rosto, quando um escritor descreve, né? Descreve uma pessoa fisicamente, eu tenho dificuldade de visualizar, por exemplo, a questão do olhar, a questão né, a descrição em si. E aí o que eu respondi para ela? Eu respondi o seguinte: temos duas coisas possíveis que podem estar acontecendo, talvez mais, três, talvez mais, mas duas coisas importantes. A primeira coisa é que às vezes o escritor, principalmente quando o escritor não é bom, ele está descrevendo ali uma pessoa, um rosto ou qualquer coisa assim, mas assim, são palavras. Né? Ele não tem especificamente uma realidade em mente. Então ele descreve ali o nariz adunco, né? Os olhos, a testa alta, esse tipo de coisa. Só que, bom, é porque você tem que ter, né? Tem que ter esse tipo de descrição. É, a outra coisa que pode estar acontecendo, que é muito mais interessante para a gente, é assim, eu posso ter, e aí eu falei para ela de uma dificuldade que eu realmente tinha, que era bem parecido com a dificuldade dela, né? Eu não consigo visualizar o personagem. E aí, analisando a mim mesmo, eu vi que eu não tinha o costume de olhar para as pessoas, perceberam? E então, principalmente por ficar empolgado com os temas, eu sempre sou chamado pelos temas da literatura, né? Ou pela ideia, ou por qualquer coisa assim. Para mim era muito difícil essa atenção em que você se entrega à pessoa, principalmente no olhar, né? Você olhar, você sustentar uma pessoa com um olhar é muito desafiador. E aí, qual que foi a conclusão ali? A conclusão é que se eu quisesse ser um melhor leitor, eu ia ter que aprender a olhar para a pessoa. Ou seja, eu ia ter que mudar uma característica minha, né? Então, eu aprender a ler, no limite, era conseguir olhar uma pessoa nos olhos enquanto eu estivesse conversando com ela, perceba? Então, puxando o gancho que você falou, né, Petra? Você falou é, sobre eu não ter, digamos assim, pudores, né, de chamar a atenção de vocês para quando eu tivesse alguma leitura absurda ou qualquer coisa assim, não segurar, né? Não ficar com, Isso. com pudores, né? É, essa atitude é muito importante, por quê? Porque na literatura, se nós queremos ela como realidade, primeiro, nós temos que ter essa ideia de tatear, né? É muito perigoso você ter a resposta ali e não tatear nada. Por causa disso que perceba, no encontro passado, eu comentei sobre a teoria literária e a crítica literária, né? Um dos perigos da crítica literária quando você não está preparado é de você ter respostas demais, né? E às vezes pode ser até ter resposta boa, não me entenda errado, pode ser até a resposta correta, digamos assim, né? Só que você tem a certeza antes da vivência, né? Esse é um grande problema, você tem a certeza antes da vivência. Então, a certeza se torna uma fórmula, Uma e- crença, né? exatamente, se torna uma fórmula e você sabe falar aquilo ali como o ChatGPT sabe falar para você. O ChatGPT trabalha com
estatística de palavra, né? Então, ele vê os caminhos da linguagem que geralmente são usados, e aí vamos supor que o corpo que ele trabalha, geralmente não é, né? Mas vamos supor que o corpo que ele trabalha seja só de gênios, vamos imaginar esse chat GPT, que só trabalha com o corpo de gênios da crítica literária, então ele vai saber achar as fórmulas muito bem sucedidas, só que, com certeza absoluta, o chat GPT não sabe o que ele está Tá? falando, e você também não sabe o que está falando porque você tem a fórmula, Hum. mas não a vivência por trás daquilo ali, né? Então, quando a gente fala de estar com a guarda baixada, né, de estar pronto para receber pancada, basicamente você está falando de estar aberto à literatura, né? E perceba, há um grande, uma grande vantagem didática nisso também, né? Se você realmente acredita em algo e você, com sinceridade, você expõe isso, e aí alguém vem e mostra o erro disso, bom, por você conhecer o outro lado e por você já ter estado no outro lado, você vai conhecer com muito, até tua memória vai ser ajudada nisso, Uhum. sabe? Então, com certeza absoluta, ok? Eu acho que é a postura que nós temos que assumir. E aí, quanto à correção, não se preocupe. A ideia é a gente sempre ir levando a discussão. Às vezes, percebam que não é muito bem. Por exemplo, você falou lá de falar algo absurdo, Peter. Às vezes não é isso. Às vezes é simplesmente uma mudança de foco ali. Às vezes, Uhum. a maioria das vezes, uma pessoa bem intencionada lendo literatura, a maioria das vezes é um exagero, né? É um exagero numa interpretação, é um exagero numa linha de raciocínio, que é o que acontece, por exemplo, vamos voltar, né, para a crítica acadêmica. Os caras têm lá a crítica que o Olavo de Carvalho faz ao Antônio Cândido. Lembre-se que o Antônio Cândido é um dos caras mais respeitados na academia, né, enquanto crítico literário do Brasil, né? Então, o Antônio Cândido analisou, puxa vida, quem? Eu esqueci o nome. Eu esqueci quem que o Antônio Cândido analisou. Mas assim, pro Antônio Cândido, como ele é marxista, materialista, tudo que ele consegue ver é marxista materialista, né? Então, vamos pegar, por Uhum. exemplo, o Vidas Secas, do Graciliano Ramos, né? Então tem ali, né, Toda tem relação de poder. toda a relação de poder e tudo né, É luta de classe. luta de classe, etc, né? O ponto é, ele não tá errado. É claro, se você lê o Vidas Secas, o Fabiano, que é o personagem principal, ele é enganado pelo chefe dele, etc, pelo patrão, né, etc. Só que o ponto é uma ênfase exagerada ali. Então, a maioria das vezes, o que a gente tem que conseguir fazer é mudar a intensidade que a gente coloca uma chave interpretativa em qualquer parte da obra, né? Então, porque lembre-se, o que que a gente faz na literatura? A gente basicamente está explorando o outro. Chesterton falava muito isso, né? É conseguir ver o outro como o outro, né? E não como aquilo que confirma. Você filtra o outro como aquilo que confirma algumas convicções que você tem, né? Então, às vezes, quando você está lendo literatura, você vai ver que não é nem tanto, o cara não vai falar assim, não, você está errado, eu tenho uma opção contrária, eu tenho uma concepção contrária à tua. O cara vai simplesmente falar assim, não, mas não é sobre isso que eu estou falando. Não é sobre isso que eu estou falando. Eu sei, você pode estar certo disso aqui, mas na verdade eu quero pensar nessa questão sob esse viés, entendeu? Então é isso que a gente tem que estar aberto, né? Sempre estar aberto nas questões literárias. Ah, por Isso, exemplo, posso dar só um adendo pode falar. rapidinho? Isso até que você comentou, Thiago, me lembrou uma frase que parafraseava Newton, que dizia que um elemento presente em todas as coisas não pode explicar nenhuma delas. Que é, por exemplo, por mesmo que luta de classes ou por relação de poder esteja presente em, por exemplo, vidas secas, ele não explica vidas secas. Uhum, Ou seja, é um elemento que está presente ali, mas ele não esclarece tudo. Assim como se você. Alô, tá escutando? uhum, pode É falar. porque o microfone. Ok. É, é um elemento que está presente em tudo, mas ele não é o fator que explica tudo.
Apesar dele estar presente, geralmente pessoa que é muito enviesada, ou marxista ou algo assim, e geralmente ele consegue, não que o marxismo ou luta de classe ou luta de poder realmente não esteja presente. Realmente está, assim como a economia, assim como qualquer outro fator, mas ele não explica todos os fatores. Uhum. Não, é exatamente, ó, eu percebo exatamente isso que você está notando, Paulo, é o que acontece com o Freud, né? O Freud está Uhum. certo. Tudo que a gente faz tem um viés sexual, né? É nada, mas o viés sexual não explica todas Assim, as coisas. assim como tudo que eu faço tem os meus, sei lá, os meus pés, né? Qualquer coisa que eu faço, os meus pés estão ali, né? Uhum. Se eu tô Os aqui, átomos. se eu tô aqui escrevendo uma poesia, bom, meus pés fazem parte, né, de alguma forma. Ah, mas a pergunta é se ainda é produtivo essa chave interpretativa. Então, por exemplo, o Freud, ele é maravilhoso para explicar pervertido. Pervertido é maravilhoso, mas o cara não consegue explicar alguém muito saudável, né? Até porque o próprio Freud, se Não você, é? se você vê, o Freud, por exemplo, ele tem essa pequena obra chamada Civilização e os seus Descontentamentos. Eu não sei se é assim que foi traduzido para o português. E aí, o que que ele fala? Ele fala basicamente que toda arte, toda ciência, toda filosofia é um modo de escapar da frustração que nós temos por não poder seguir os nossos impulsos. Basicamente, ele cria uma. E aí eu nem estou simplificando demais, porque ele faz isso, ele cria uma pequena lenda, assim, né? Vamos imaginar o começo da humanidade. E aí tá lá o começo da humanidade, as pessoas fazendo o que geralmente faz. O que que você faz? Tá lá, você é o chefe da tribo, você dorme com todas as mulheres da tribo e mata os caras que estão. Que são uma ameaça para você. O filho desse cara, conforme vai ficando mais forte, vai lá, mata o pai dele e fica com todas as mulheres da tribo. Aí chega um momento que um desses filhos, depois de uma sucessão de não sei quantas gerações, um desses filhos pensa assim, puxa, mas vão me matar também, né? Então eu vou ficar velho aqui, eu vou matar também. Então a gente tem que criar aqui algo que ah, que assegure que eu não vá perder a minha vida. Então eu vou abrir mão de um pouco do meu prazer, que é matar a gente e dormir com mulher, ou com, sei lá, com quem que quer que apareça na minha frente, e eu vou abrir mão disso para que eu viva mais. Só que quando ele faz isso, gera na pessoa uma frustração, na humanidade uma frustração. E aí, de acordo com essa fábula que ele conta, ele mesmo encara como uma fábula, ele não tem essa ilusão de que E as historicamente. coisas aconteceram assim, né? Mas é uma fábula explicativa, né? Então, e aí, perceba, ele fala, e aí surgiu a literatura, a ciência, a filosofia, porque nós temos que, de alguma forma, né, extravasar essa frustração. Agora, pense como é que o Freud encara o próprio fazer científico dele. Basicamente, ele está falando, olha, eu queria estar fudendo tudo quando é tipo de mulher, não posso, então eu vou escrever aqui, vou escrever uma teoria sobre psicologia, percebeu? Então, assim, ótimo, Freud para explicar pessoas como os pacientes, a grande maioria dos pacientes dele, maravilhoso. Só que o problema é como que você explica um cara, um herói? Como que você explica um herói? Você vai dizer que aí a chave interpretativa dele começa a ficar muito forçada. Ótima teoria marxista quando você está falando, sei lá, de Lenin, quando você está falando sei lá, do movimento trabalhista em algum lugar, tá bom, a gente pode, às vezes é interessante isso, mas como que você explica um pai? Como que você Eu explica. tava conversando ontem com o Paulo que normalmente no ensino médio e no ensino fundamental, nas grandes navegações, eles dão muito enfoque econômico. Só que o enfoque econômico para as grandes navegações não sustenta o porquê que eles iam, apesar de só um terço voltar, sabe? Tipo, tu não vai conseguir usar o dinheiro de novo quando tu voltar para Portugal ali. Então, Uhum. não, então eles focam só no econômico e não focam na parte religiosa, que obviamente tinha um grande efeito sobre aquele pessoal. Exatamente, e perceba, eu estava assistindo, puxa, eu esqueci o nome do cineasta, esse documentário, e aí a revolta dele é realmente essa, né? Ele fala, olha, geralmente se faz documentário sobre a história do cinema, e aí se usa, né? Então, na época por exemplo, a era do ouro do cinema de Hollywood, né? Então você tem determinadas condições econômicas, etc, etc. E aí ele falou, mas ninguém fala da beleza.
que é o que move efetivamente um diretor, né? Que o cara, que é a beleza que ele tem em mente, né? E como se isso se pudesse colocar entre parênteses, né? Como se isso fosse uma coisa a se ignorar, né? Bom, mas deixa eu encerrar essa.